Pessoal, hoje eu gostaria de começar. A gente tem falado sobre a oração nas quartas-feiras, e eu queria falar sobre um assunto muito importante dentro dessa área, que é a questão da oração, que a gente já está estudando. O que eu queria estudar com os irmãos? A gente tem estudado que o nosso Deus ouve as orações, que Ele atende, que Ele é bondoso, que a gente tem que orar sempre, nunca esmorecer. Todas essas coisas nós temos aprendido. Mas eu gostaria de olhar com os irmãos algumas coisas que a Bíblia diz que atrapalha a nossa oração, que até impede Deus de responder. Eu gostaria de olhar essas coisas para os irmãos, porque de repente tem alguma coisa que você está pedindo, está orando há muito tempo, mas tem algum desses impedimentos que está atrapalhando ali a sua vida de oração, que está atrapalhando, e que você, ao tomar consciência disso, você pode resolver isso e tirar isso, remover, de forma que o Senhor possa atender a sua oração. Quero mandar um abraço para o meu irmão João, está aqui com a gente, que Deus abençoe muito. Vamos então olhar isso, pessoal. Nós não vamos olhar tudo hoje, eu quero olhar com mais vagar, para a gente poder ter mais tempo de orar também, mas eu gostaria de olhar pelo menos 3 atitudes que atrapalham as nossas orações reveladas pela própria Escritura. Primeira atitude que pode atrapalhar a nossa oração são brigas conjugais. Olha só que coisa, hein? Brigas conjugais. Isso está lá em 1 Pedro. Eu vou pedir para você abrir lá em 1 Pedro. Pedro, João. Então, se você for para trás, Apocalipse, Judas, João, Pedro. Lá em 1 Pedro, capítulo 3. Olha que interessante. Direcionado especialmente para os maridos. Ele diz: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com vossa mulher, como parte mais frágil. Eu acho que algumas mulheres não iam gostar desse versículo não, né? Porque nessa fase de empoderamento, nenhuma mulher pode ser frágil. E a Bíblia chama ela de frágil. Como parte mais frágil, tratai-a com dignidade. Por isso que sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Olha só. Então, eu ficar brigado ali com a minha esposa, eu não oro com ela. Isso é ruim. Aqui o texto é muito interessante nesse sentido. Não é que Deus unilateralmente não vai atender, Ele faz isso também. Mas aqui especialmente porque assim, aquele conflito conjugal, ele se torna uma barreira, de forma que um não vai orar com o outro. Aqui eu quero dar um testemunho. Desde quando a gente casou, a gente colocou isso, a gente fez o curso de noivos, e no curso de noivos falava para a gente, você precisa diariamente ler a Bíblia e orar com o seu cônjuge. E a gente colocou isso como um compromisso. Tinha gente que ia chamar isso de legalismo, que não sei o quê. Nós vamos fazer, não interessa. Então, nós já estamos terminando a sexta vez que a gente lê a Bíblia juntos. Muito legal isso, né? E todo dia a gente ora. A gente reveza. Uma vez a Cris ora, outra vez eu oro. A gente faz isso à noite, né? Por quê? É mais uma motivação também para você ir dormir junto com a sua esposa. Porque às vezes acontece da esposa ficar mais tarde para ver alguma coisa, para ver um doraminha de leve, né? E às vezes o marido quer ver mais alguma coisa. Não, isso não é legal. Vai junto, ora, lê a Bíblia e ora, e faz isso junto e vai dormir. Isso é muito precioso. E o que acontece? Isso é legal quando você coloca, não, isso é uma regra. E aqui eu acho importante, porque ele está se dirigindo primeiramente aos maridos, porque nós, como maridos, nós temos que ser o guardião da palavra de Deus, o guardião da religião dentro do nosso lar, né? Então, assim, é uma coisa que a gente tem que seguir fiel até o fim.
Nós não vamos dormir sem orar junto. E naquele dia que você está brigado, tem que orar junto também. É justamente aí que a oração é importante, né? Nós vamos, olha, eu sempre brinco com isso, você já deve ter escutado eu brincando, né, sobre isso, que assim, a gente fez um combinado, a gente não fala de divórcio. Nunca falamos de divórcio. Nunca citamos, eu vou divorciar de você. Nunca falamos isso. A gente já falou de assassinato, mas de divórcio não, né? Cadeira. Né? Então, assim, essa questão da oração ela é muito importante, gente. E é importante porque, por exemplo, lá em Efésios fala que o sol não pode se pôr sobre a nossa ira. A gente tá bravo um com o outro. Cara, o sol não, aquele dia não pode acabar sem que você tenha resolvido aquilo. Isso é muito importante. Então, o texto ele deixa claro. Por quê? Porque, como ela é a parte mais frágil, trata ela com dignidade. Essa ideia, viva a vida comum do lar, essa vida, ele fala que o homem ele deve ter uma vida doméstica, ativa, importante. Deve fazer isso com discernimento e tendo a consideração para com a vossa mulher. É interessante que essa palavra ela é usada em outros contextos, por exemplo, você tem que ter consideração pelo seu pastor, você tem que ter consideração pelos seus pais. E aqui ele está falando que você precisa ter consideração para com a sua esposa. Essa palavra é usada. Ele diz, você deve fazer isso para que não se interrompam as vossas orações. Então a gente precisa ter esse discernimento, a gente precisa estar bem, a gente precisa resolver, a gente precisa orar junto até naqueles dias que a gente não está bom com o outro, né? Tem que orar junto. E às vezes é naquele momento da oração, isso já aconteceu comigo várias vezes, assim, no que eu estou orando, o Espírito Santo fala, e a gente vai, no que a gente termina a oração, peço perdão, olha, isso que eu falei não foi legal, me perdoe por isso. Às vezes o Espírito Santo usa aquele momento de oração para amolecer o coração do cônjuge, para amolecer o seu coração. Então é uma questão importante. Não deixa de orar, e essa questão de você estar brigado pode te atrapalhar. Quero também mandar um abraço para a nossa irmã Vera, que deu aqui boa noite, aqui, a irmã Vera Tomim está com a gente. Segunda coisa que pode atrapalhar nossas orações, está lá em 1 Pedro, será que eu... Não, é isso mesmo. 1 Pedro, capítulo 3 também, verso 12. Mesmo capítulo, ele fala de novo sobre essa questão da oração. Tem mais uma coisa que atrapalha a oração. Olha lá o verso 12. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. A prática da injustiça, a prática do pecado, o pecado está aberto na sua vida, isso está atrapalhando. E aqui está dizendo que o nosso Deus, ele não é uma coisa que pode ser manipulada. Não, ele avalia você enquanto você está falando com ele. Ele avalia a sua oração e sabe, quem é esse que está falando comigo? Aquele cara que anda todo errado? Aqui o texto diz que os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Quer andar na justiça, lembra? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Por que vai ser acrescentada? Porque Deus é favorável àquele que está andando correto. Deus abençoa, os olhos dele estão atentos a quem anda correto. E os seus ouvidos estão abertos às súplicas desses que estão querendo andar correto. Então, se alguém fala assim para você, não, Deus atende todo mundo, Deus não faz acepção de pessoa. Gente, isso é para salvação. Para responder oração, Deus faz diferença sim, entre um que quer andar certo e outro que quer andar errado. Sabe esse tipo de frase que fala, não, Deus ouve todo mundo, Deus abençoa todo mundo. Pessoal, vai devagar, sabe por quê? Essa é a típica frase que fala que é inútil você querer andar corretamente. E não é. É muito bom você querer andar corretamente. Deus ouve mais a oração de quem anda corretamente. E esse texto prova isso.
Os olhos do Senhor repousam sobre os justos. É isso que eu quero que Deus esteja constantemente olhando para mim. Agora, se tu pratica injustiça, você quer isso? Que os olhos de Deus sempre estejam olhando para você? Que nada, tu quer que Deus não veja, só que Deus vê. Porque Ele é onisciente, onipresente, né? Os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Eu quero isso, eu quero que Deus esteja sempre olhando para mim. E os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Eu preciso disso. Eu preciso que Deus esteja aberto ao que eu tenho para pedir para Ele. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Então, isso é importante. Isso atrapalha a vida de oração. Você quer praticar o mal e tu quer falar com Deus, que pedir as coisas para Deus? Deus vai falar, peraí, meu amigo, antes de falar isso, eu tenho outra coisa para tratar contigo. Antes de falar sobre esse pedido aí, nós temos alguma coisa aqui para acertar, né? Então, você que pratica o mal, Deus não vai atender suas orações. Isso é uma das coisas que eu tenho falado. Chega às vezes no meu gabinete, poxa, nós queremos fazer isso, mas Deus não está abençoando a gente. Aí eu faço uma pergunta, pô, você está fazendo isso, está fazendo aquilo? Isso é errado, você está fazendo? É, pastor, a gente está fazendo isso sim. Poxa, então é por isso que está mal o negócio. Vocês estão fazendo as coisas erradas, vocês estão desobedecendo, vocês estão praticando o mal, como é que vocês querem ser abençoados? Tem que parar aí com essa prática do mal aí. Aí Deus fica favorável, Deus atende, Deus faz as coisas. Então, muito importante, a prática da injustiça atrapalha as nossas orações. Agora, o terceiro ponto que atrapalha as nossas orações está lá em Provérbios. E eu fiquei impressionado a primeira vez que eu vi, eu não fazia ideia disso. Provérbios capítulo 28, verso 9. Provérbios 28, 9. Eu realmente, ele corrobora esse segundo ponto que a gente viu, ele reforça esse segundo ponto, e ele diz, olha só, o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Você não querer ouvir a palavra de Deus, não querer ouvir as direções de Deus para a sua vida, cara, isso atrapalha demais a tua oração. A tua oração, essa ideia, é nojenta para Deus. Cara, você não quer fazer o certo, você quer falar as coisas para Deus, quer pedir as coisas para Deus. Cara, aquela tua oração é nojenta. A única oração que Ele quer ouvir de tu é pedido de perdão. Senhor, me purifica do meu pecado. Essa é a única oração que Deus quer ouvir. Eu fiquei muito impressionado porque é uma reação forte do Senhor contra a oração daquele que não quer ouvir a Bíblia. E aqui não querer ouvir não é apenas, está se pregando a Bíblia, eu não vou ali ouvir. Não é essa a ideia. Não quer ouvir a lei, é assim, não quero saber qual é a opinião de Deus, porque eu quero fazer a minha. Ou assim, não querer ouvir a lei também significa não querer obedecer o que a lei está dizendo. Não é simplesmente uma coisa auricular, eu estou ouvindo. Não é isso não. Não querer obedecer a palavra de Deus é grave, é muito grave. Já contei essa história, né, para vocês, só para repetir. A gente estava num acampamento de jovem, Flávio, adolescente. E aí, qual era a regra do retiro? Você não pode matar nenhum culto, óbvio, né? Tu foi lá para isso. Então, assim, tinha horário para tudo, aquele horário da refeição, aquele horário da piscina, aquele horário dos esportes, aquele horário de tomar banho antes de jantar, aí tem o horário da janta, e depois da janta tinha o horário do culto. É para todo mundo fazer todas essas coisas. Então, a hora da piscina, quem quiser ir para a piscina, se você não quiser, estava livre, não tinha problema, mas a hora do banho era o ideal, tomar banho aquela hora, aí o pessoal, não, eu já tomei banho de piscina. Aí, mas tudo bem, aí na hora da janta não faltava um, estava todo mundo lá.
Aí na hora do culto, eu estava lá, estava faltando uns 8. E os 8 eram do mesmo quarto. Aí eu, vou caçar esses 8. Aí tá olhando assim, eles não estavam no pátio, não estavam indo. Eu falei, cara, será que esses caras estão no quarto? Porque assim, a gente não tinha aquele medo assim, os caras vão roubar as bolsas dos outros. Não era essa a ideia. Era mais essa daí, os moleques estão fazendo alguma coisa que não é para fazer. E aí, quando eu cheguei, estavam os caras zoando, dava para ouvir eles zoando. Não sei o quê, os caras brincando, correndo, não sei o quê, dentro do quarto. Aí, quando eles começaram a ouvir o meu passo, aí parou todo mundo e ficou. Aí eles pegaram a Bíblia, abriram e fizeram a rodinha. Aí eu cheguei, vocês estão fazendo aqui? A gente está fazendo um culto. Não, mas já está acontecendo o culto lá e vocês não estão lá. Não, a gente quer fazer o nosso culto, olha só. Abre a Bíblia aí em Provérbios 28, 9, esse texto. Quando vocês vieram para cá, vocês aceitaram obedecer. Vocês se comprometeram que vocês iam obedecer. Olha o que a Bíblia diz. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei. Cara, vocês não estão querendo ouvir a lei. Vocês estão querendo fazer do jeito de vocês. Cara, para de fazer esse culto agora. Sabe por que Deus está tendo nojo do que vocês estão fazendo? Volta tudo para lá. Rápido. Porque se vocês não quiserem ficar no programa aqui, cara, vocês têm o direito, só que vocês voltam para casa. Porque assim, se existe um retiro, é por causa do programa, né? Agora, você não quer ficar no programa, cara, volta para casa, você tem o direito. A gente devolve o dinheiro, tranquilo. Mas, o que vocês estão falando, que vocês estão fazendo um culto, que vocês estão orando, pode parar agora, porque Deus está achando nojento isso. Não é para fazer. Agora vocês têm que estar naquele culto lá. Aquele que é para vocês estar. Vamos lá, pessoal, vamos lá. E aí o pessoal desceu, não afrontou, não. E aí o pessoal foi lá para o culto. Mas a desculpa é essa. Não, eu não vou na igreja não, mas eu fico aqui. Lembra daquele crente 6 horas? Eu não vou na igreja não, mas 6 horas por mim. Lembra? Cara, ou eu fico aqui em casa, eu fico orando por vocês. Cara, não faça isso. Porque se Deus falou que domingo é dia de ir adorar Ele, vai adorar Ele. Não fica em casa de bobeira não, porque Deus não aceita compensação. Vai fazer o que Ele está falando. Não fique em casa de bobeira, não fica aqui tomando seu tempo, né? Uma forma muito importante aí, que tem a ver com aquele que está fazendo a coisa certa, né? Se você está ouvindo a lei, obviamente você vai obedecer ao Senhor, obviamente você vai dar ouvidos ao que a lei está falando, e aí Deus vai ser favorável a você, os olhos dele vão abençoar você, os ouvidos vão se inclinar para você. Se você está ouvindo a lei, isso é uma coisa boa, isso é justiça. Então você vai ser abençoado. Mas se você quer fazer a coisa errada, quer viver errado, não quer ouvir a lei, cara, nem a tua oração. A primeira oração que Deus quer ouvir de você é: Pai, me perdoa. Essa oração Deus quer ouvir. Agora o resto, meu amigo, não mesmo. Pegaram aí, pessoal, coisas que a Bíblia revela que atrapalham nossas orações? Semana que vem a gente vai continuar, tá bom? Vamos parar por aqui. Primeiro, brigas conjugais. Segundo, a prática da injustiça. Terceiro, não querer obedecer a palavra de Deus. Que mais será que atrapalha a nossa vida de oração? Semana que vem a gente vai ver isso. Temos mais alguns fatores que atrapalham nossa vida de oração. O desejo meu e o desejo que eu pergunto é: como é que tem estado sua vida de oração? É muito importante isso. É importante você verificar essas coisas para ver como que você está procedendo diante do Senhor. Vamos orar, pedindo que o Senhor nos abençoe. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nos confronta, que nos ensina, que nos relembra das verdades do Senhor. Pedimos, Senhor, a Tua ajuda, pedimos em nome de Jesus, que o Senhor possa falar conosco,
queremos ouvir a Tua lei. Senhor, abençoa-nos, ó Pai. Pedimos, ó Pai, que o Senhor também, nesse momento agora, onde vamos colocar nossos motivos, nossos pedidos, motivos de louvor, Senhor, atenda, Senhor, por favor, as nossas orações. Pedimos a Tua ajuda e agradecemos em nome de Jesus. Amém.